Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Espero que nos esteja a sintonizar nas melhores condições, como habitualmente. Este é mais um programa Ser Igreja, da Rádio Sim, um programa da Arquidiocese de Braga, para apoiar, ajudar os cristãos e os não cristãos, aqueles que nos ouvem, a fazer uma reflexão sobre aquilo que vai acontecendo na vida da Igreja, quer em conversa com algum convidado, quer nas notícias ou na reflexão final do Padre Luís Marinho sobre as leituras do domingo seguinte. Pode ver-nos também no canal YouTube da Diocese de Braga ou na página da Diocese em www.diocese-braga.pt, onde pode consultar ou assistir a este programa ou aos anteriores que estão em arquivo. Como tinha prometido há 15 dias, o Sr. Arcebispo está de novo connosco, precisamente por causa do plano pastoral da Arquidiocese para 2013-2014. Sr. Arcebispo, boa noite. Muito boa noite. Como tínhamos combinado, aqui estamos. Uma das preocupações do plano pastoral da Diocese para 2013-2014, digamos que o mote é fé celebrada, depois como motivo, como pano de fundo, é o texto de Mateus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Digamos, este é o pano de fundo. Entretanto, o plano pastoral faz uma incidência grande sobre a atenção que se deve dar à liturgia nas nossas comunidades, nas nossas paróquias, nas congregações, em todo o lado, e onde 2 ou 3 estiverem reunidos em nome do Senhor, e convida os cristãos a lerem ou relerem o primeiro documento que saiu do Concílio Vaticano II. Sr. Arcebispo, é assim tão importante ler ou reler a Sacrosanto Concilium, isto é, o primeiro documento que os padres conciliares aprovaram? Ora bem, o Dr. Carlos Aguiar já fez todo um apanhado daquilo que nós pretendemos neste ano, e é bom que os ouvintes se apercebam daquilo que é o grande objetivo deste ano, a que podemos chamar um ano dedicado à liturgia, e que por isso mesmo lhe dissemos no nosso programa um ano litúrgico, não é? No sentido de assumirmos a fé que nos interpela a louvar a Deus, e por isso mesmo é uma fé que tem que ser celebrada e que se orienta por isso mesmo para a liturgia. Evidentemente, quando falamos na liturgia, a liturgia é o culto, direi assim, oficial da Igreja, e que é da responsabilidade de toda a Igreja e também de todos os cristãos, não é? E se é o culto oficial da Igreja, importa que as comunidades cristãs e, consequentemente, os cristãos tenham consciência daquilo que é o verdadeiro culto da Igreja, não é? E por isso mesmo, se nós estamos também a celebrar os 50 anos do Concílio, não é? E se a história da Igreja, a história recente da Igreja, passou por uma profunda, vou dizer quase, revolução, através da chamada reforma litúrgica, hoje importa que os nossos cristãos tenham consciência daquilo que é a verdadeira litúrgica, ou o que é a verdade da liturgia. E, portanto, nada mais oportuno e necessário, né, que mergulhar no Concílio Vaticano II e pegar naquele documento, Sacrosanto Concilium, que efetivamente foi o primeiro a sair. O concílio foi abordando diversas temáticas e começou-se precisamente por aqui, não é? Onde se aponta o caminho da verdadeira e autêntica liturgia em diversos aspectos, não é? Que importa conhecer. Isto poderá naturalmente ser apenas um sinal, digamos, mas não esqueçamos que nós temos sublinhado imenso que hoje um dos grandes desafios para a Igreja é a formação. Insistimos sempre, não é? E é bom que os cristãos se convençam que não basta por isso simplesmente dizer-se cristãos, é preciso saber porquê, o que é que se faz, porquê é que se faz, tudo isto, entrarmos um pouco nesta dinâmica muito concreta e ao mesmo tempo também muito exigente. Por isso mesmo, se vamos pensar
numa liturgia celebrada no concreto, o que é que ela exige, o que é que supõe, acólitos, leitores, música, zelador, todas essas coisas práticas, né? A liturgia não é apenas um fazer coisas, tem um espírito, tem uma alma, né? E só conseguiremos, efetivamente, ter uma liturgia, como dizemos no programa, simples e bela, na medida em que os nossos cristãos saibam profundamente o que é a verdadeira liturgia. Portanto, o meu convite, efetivamente, é que os nossos cristãos, né, peguem na Constituição durante este ano, um ano inteiro. Não é muito grande. Não é assim muito grande, que vão lendo, né? Eu até acredito que alguma coisa ou algumas coisas não compreendam, né? Mas isso é importante, né? E não compreendendo, que entrem em diálogo pois com os outros, do seu grupo, do seu movimento, né? E já agora, por falar do movimento, que os próprios movimentos peguem também, né? Porque cada movimento tem naturalmente a sua espiritualidade, tem o seu esquema de reuniões e por aí fora. Em vez de andar com outras coisas, que peguem também nesta Constituição. Já estou a falar nos movimentos, sim. É importante isto também. E então, também tenho dúvidas, falem com o seu padre, né, para que ele ou convide alguém de fora para que vá explicar isto ou aquilo, fazendo encontros para toda a comunidade, ou então ele mesmo, nas homilias, vá também explicando, porque é muito natural que os documentos do Concílio Vaticano II são muito densos, não é? Têm uma carga de doutrina, digamos, muito conteúdo, não é? E por isso mesmo é natural também que alguma coisa seja difícil de compreensão, mas isso é bom. Acho que é interessante dizer aos nossos ouvintes que esta Constituição conciliar foi aprovada pela maioria esmagadora dos padres conciliares. Eu tenho aqui à frente os números, eram 2.151 votantes, 2.147 votaram favoravelmente e só 4 é que votaram desfavoravelmente. Portanto, isto é sintomático de que foi um documento, enfim, em certa medida, consensual. 4 Sim, sabe, em 2000 e tal. E eu sou desse tempo do Concílio Vaticano II, eu estava a estudar teologia, portanto segui bem de perto, né? Na verdade, no meu caso concreto como seminarista, andávamos todos à espera de uma igreja diferente para o tempo de hoje, né? Do Concílio Vaticano II foi muito, sei lá, esperado e muito estimado, né? E o facto de ter começado pela liturgia, porque sem dúvida nenhuma, nós não podemos, e continuo a insistir nisto, pensar que o cristianismo é a liturgia. Nós não somos uma religião de nos metermos dentro da igreja. Isto é muito importante. A igreja tem que levar para a vida. Peço que repita isso. Estou sempre, não, mas é muito importante isto. Não é? Porque há a ideia de que a igreja, padres, bispos, sobretudo, porque quando se pensa na igreja, pensa-se nestas duas figuras ministeriais, metidos na igreja, falem para dentro da igreja. Não, é para fora. E não é só isso, e também há cristãos que pensam, eu sou cristão porque vou à missa ao domingo. Ótimo. Não é? Mas não chega. Se depois a vida é a negação da missa, não dá. Às vezes também, deixe-me dizer outra coisa, há cristãos que pensam por ter uma bonita festa, o que importa tem que ter a missa. Uma celebração de qualquer coisa, tem que meter a Eucaristia. Ótimo, muito bem, não é? Mas podemos ter outras coisas na variedade daquilo que a Igreja nos propõe e o próprio Sr. Santo Concílio. Sei lá, em vez de uma Eucaristia, uma celebração da palavra. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, não é? Mas que também tem muita importância e muito valor. Tem. E é bom que nos habituemos, não é? A não considerar o cristianismo como quase os judeus naquela altura, como a religião dos preceitos, não é? Não mato, não roubo, vou à missa. Negativa, quase só. E quando ao fim e ao cabo, digamos, é uma vida. Não é? E isto a propósito, já não me recordo, mas para a nossa vida é fundamental, não? Temos critérios e princípios. Este primeiro documento começa por duas palavras que em latim é Sacrosanto Concílio, mas eu não tenho o texto em latim, se tivesse também não me valia de nada, porque não sei. O Sagrado Concílio propõe-se fomentar a vida cristã entre os fiéis, adaptar melhor às necessidades do nosso tempo, as instituições suscetíveis de mudança, promover tudo o que pode ajudar à união de todos os crentes em Cristo e fortalecer o que pode contribuir para chamar a todos ao seio da Igreja. Julga, por isso, dever também interessar-se de modo particular pela reforma e incremento da liturgia. A seguir, logo no parágrafo 11, diz assim: para assegurar esta eficácia plena, é necessário, porém, que os fiéis celebrem a liturgia com retidão de espírito,
unam a sua mente às palavras que pronuncia, cooperem com a graça de Deus, não aconteça de a receberem em vão. Por conseguinte, devem os pastores de almas vigiar para que não só se observem na ação litúrgica as leis, etc, etc, o resto já não interessa aqui, é assim, é necessário que os fiéis, isto é, todos nós, padres, bispos, leigos, religiosos, tudo isso, e dando um bocadinho o salto para a atualidade, eu li há poucos dias, dia 15, domingo, uma intervenção do cardeal Paris, que ele dizia: seria uma ilusão acreditar que a sociedade na qual nós vivemos é uma sociedade neutra. Ela veicula valores, conceitos de vida, escolhas morais que se impõem progressivamente a todos os que não têm capacidade de reagir. Isto está aqui. Aplica-se perfeitamente à liturgia. Isto é, nós temos que acreditar que a liturgia não não são ações neutras. Evidentemente, não são ações neutras às quais se assiste passivamente, não é? No sentido de estou ali, com a cabeça porventura não sei onde, mas que estou, e que não tem nada a ver, digamos assim, com a minha própria vida. Um dos dinamismos fundamentais da Sacrosanto Concílio é, sem dúvida nenhuma, esta transformação que a liturgia deve efetuar da vida das pessoas, não é? E, como dizia o cardeal de Paris, o Van Troyes, essa nossa sociedade hoje, apesar de parecer neutra, não é, porque há muita gente inquieta e insatisfeita à procura de determinados valores, e nós, os cristãos que participamos, pois na Eucaristia, mas também numa hora de oração, numa celebração da palavra, noutro tipo de oração, porque a liturgia, depois teremos oportunidade talvez de entrar nessas outras coisas, não é? Portanto, esta nossa participação na liturgia, e o Papa Francisco há dias dizia isso mesmo, não é? E eu digo isto também já há muito tempo, não é? Ela é comparada à vida da Igreja aos ritmos do coração, chamada sístole e diástole, não é? Para quem não sabe o que isto é, em linguagem muito simples, há um momento em que o coração, vou dizer, chama o sangue para si, concentra dentro de si o sangue, não é? Mas depois, esse mesmo sangue bombeia-o para fora, para que ele chegue até às extremidades, sabe, dos cabelos, deixe-me dizer assim, se é que os temos, não é? Se é que os temos, não é? Sim, nós temos, enfim, mas à raiz do cabelo, pelo menos. À raiz do cabelo, pronto, não é? E, portanto, e a liturgia é um bocado isto, nós encontramos, nós concentramos-nos para chegarmos depois, então. E então a liturgia não pode ser de facto neutra, não é? Antes, pelo contrário, tem que ter um dinamismo próprio, não é? Para que a vida seja diferente. E uma das peças-chave deste documento é a possibilidade da introdução do vernáculo na liturgia, na missa, na liturgia das horas, digamos, como facilitador da maior participação. De qualquer maneira, o facto de nós papaguearmos as respostas da missa não significa que estejamos a participar. É verdade. Não, foi uma das grandes. Há momentos eu dizia que o meu tempo de estudo foi durante o Concílio Vaticano II, e para mim e para nós naquela altura, um dos aspectos mais significativos foi, sem dúvida nenhuma, a missa deixar de ser em latim para ser em português, não é? Porque tivemos a oportunidade de começar a compreender, não é? Agora, evidentemente que sendo em português, com a nossa participação, pode se tornar algo de repetido, não é? E ao ser repetido pode começar a ser alguma coisa inconsciente, também já nos habituamos, de tal maneira que ser em latim, ser em português é quase a mesma coisa, porque nós não estamos minimamente atentos, não estamos a pensar naquilo que dizemos, naquilo que celebramos. Isto é também um grande desafio, não é? Que nós temos de procurar vivê-lo com a responsabilidade que temos. E esse, Sr. Assis, corrigir-me-á, esse é o grande desafio do Sacrosanto Concílio, é a adesão interior íntima à liturgia, não é? Por isso, ela deveria ter sido e foi simplificada. Por exemplo, na missa, o Sr. Arcebispo, como eu nos lembramos, quer dizer, havia repetições, a confissão era dita pelo celebrante e depois pelos fiéis, havia repetições, as orações do início da missa também eram repetições, houve simplificação, houve a possibilidade, pode-se continuar a celebrar em latim, mas não houve, há a possibilidade do vernáculo, e tudo no sentido de facilitar a adesão
interior. É o grande desafio. Eu acho que a participação e o facto das nossas liturgias é um dos grandes objetivos que temos para este ano, não é? É que efetivamente os nossos cristãos participem naquilo que dizem, no seu interior e no seu exterior, não é? E participem também na compreensão. Sei lá, eu dou-lhe um exemplo, não é? Uma das coisas também, digamos, que a reforma litúrgica e a consequência da Constituição trouxe, foi a questão da música, não é? A música antigamente era uma música muito mais complicada, digamos assim, alguma dela em latim, mas muito complicada, não é? Então hoje nós temos músicas maravilhosas em termos musicais, com ritmo, com isto, nem tudo. Deixa-me também abrir aqui um parênteses, né? Mas a música é para ser participada, né? E às vezes nós reparamos e verificamos que há pessoas, né, cristãos, que vão à missa habitualmente, que não respondem àquelas coisas simples, ao Senhor esteja convosco, por exemplo, não respondem a isto, e depois para cantar coisas que são conhecidíssimas, né? E não cantam. Quando, pelo contrário, e isto também acontece, nós estamos numa Assembleia que participa, não? Que responde, que se vê que estão atentos às leituras, que cantam quando é de cantar a coisas simples que foram feitas precisamente para isso. A liturgia enche a alma, digamos assim. As pessoas saem com força e coragem para enfrentar depois as agruras do dia-a-dia e por aí fora, não é? O Sr. Assis chamou a atenção para um aspecto que para mim é muito... Eu sou sensível a isso, que é a qualidade da música, mas portanto, a música na liturgia está ao serviço da palavra. Sem dúvida nenhuma. Estar atentos àquilo que se canta, não é? Por isso que para os grupos corais, não é? Nós até aconselhamos que quando se começa, digamos, a ensaiar um cântico novo, haja uma pequena explicação do que ali está. Sei lá, o Salmo responsorial, que se deve cantar sempre, não é? Era bom que os próprios cantores, não é? E depois também a Assembleia, mas os próprios cantores, soubessem o significado, porque normalmente o Salmo responsorial é extraído do Velho Testamento, é uma frase muito simples, mas muitas vezes é densa. Tem muito, e é bom que se saiba o que é que está a cantar ali, a repetir, dentro desta dinâmica salmódica dos próprios salmos, não é? Que saiba o que é que se está a dizer, não é? Não, isso é importante, por vezes nós participamos e somos convidados a cantar peças da missa, partes da missa, mas que estão profundamente desadequadas. Quer o cântico de entrada, sim, isso é outra coisa, digamos por aí assim. Fora, quer dizer, acho que é um dos eixos, chamam assim, do nosso programa pastoral é o chamado ano litúrgico, não é? O que é que quer dizer? A própria liturgia, para não cairmos na monotonia, ela tem um ritmo diferente. O ano litúrgico é diferente do ano civil. Começamos pelo Advento, depois vamos um pouco tempo comum, depois o tempo do Natal comum, depois a Quaresma, depois a Páscoa, depois o Pentecostes, e aqui há todo um sentido totalmente diferente, não é? O tempo do Advento não é Quaresma, não é? E daí que a música do Advento não pode ser igual à da Quaresma, não se pode cantar sempre a mesma coisa, tem que estar integrada a própria música na liturgia e por aí fora, não é? Eu acho que é importante isso. Este é um assunto que também se lerem com atenção, se estudarem com atenção, porque o tema fundamental desta nossa conversa hoje, não é? É o convite a que os nossos ouvintes, e por eles porventura outros cristãos, pessoalmente ou em grupo, não é? Estudem, leiam a Constituição Sacrosanta, o Concílio, ou o Sagrado Concílio, digamos assim, não é? Sobre a liturgia, não é? Se começarem de facto a ler, a refletir, a pensar um bocadinho, vão encontrar muitas destas coisas que nós aqui fomos dizendo, assim como quem está conversando. Pois, não é? E é uma conversa, a partir de um tema, não é? E, portanto, não estamos a olhar para temas concretos, mas fugimos, vamos navegando noutras coisas, não é? Mas tudo isto aparece se, naturalmente, for estudada, for refletida, for pensada, for partilhada, for interrogada com perguntas e respostas, e então começamos a compreender muito melhor. Eu penso que este documento com que abriu a produção conciliar é significativo, não é? E penso que merece uma leitura e uma reflexão atenta de todos aqueles que se dizem cristãos, porque de facto, como dizia o cardeal Vanterroy, nós não vivemos numa cidade neutra. Evidentemente. Não é uma cidade neutra, mas parece
É uma cidade que está à espera de qualquer coisa, mesmo que pareça o contrário, não é? Se nós, os cristãos, formos capazes de lhe propor, nós verificaremos que eles, não é, que andam assim, parece que qualquer coisa os satisfaz. Não é verdade, digamos assim. Há uma ansiedade, há uma sede infinita, como já dizia Santo Agostinho, no meu coração está intranquilo enquanto... Não? E isto hoje, nós verificamos isso na vida cotidiana das pessoas. Se nós, os crentes, nós, comunidades, somos capazes de fazer esta proposta, pois com certeza. E penso que uma das formas mais apelativas do cristão mostrar a sua fé passa, por exemplo, o modo como as suas ações litúrgicas são celebradas. Alguém que entra numa igreja e vê, e não é crente ou anda à procura, e vê uma missa, enfim, sabe Deus como... ou Carlos, então ao contrário. Caríssimo, portanto, nós, há um bocado já fez referência a isso, não foi por acaso, digamos assim, que nós escolhemos como frase bíblica para este ano, onde 2 ou 3 estão reunidos no meu nome, eu estou presente no meio deles. Não é? Quando nós, e também no nosso programa se diz que temos que redescobrir o significado da Assembleia, não é? Os cristãos não estão ali juntos como estão juntos num campo de futebol, num estádio de futebol ou numa sala de cinema, não é? Há ali qualquer coisa diferente, podemos estar sentados nos bancos como estamos no outro lado, mas temos que estar unidos, temos que estar na presença do Senhor, não é? A presença do Senhor quer de todos, no amor e tudo isso. Então Jesus está presente no meio. E quem chega de fora e porventura um ateu, um pagão, apercebe-se, não é? De que ali naquele grupo de pessoas, não é um simples grupo, não é uma multidão, mas já ali o sobrenatural presente. E esta é uma realidade que é preciso descobrir também durante este ano. Não foi por acaso que nós colocamos isto, não é? Porque é fundamental. E a nossa celebração será verdadeira se Jesus Cristo estiver presente no Padre, porque é Ele que celebra, ou deveria celebrar na pessoa do Padre, modo como celebra, mas depois Cristo, na própria Assembleia também, a presença de Jesus ali. É importante. O Papa atual, Francisco, na Lumen Gentium, o parágrafo 4, diz: por isso, hoje recuperar o caráter de luz que é a própria fé, pois quando a sua chama se apaga, todas as outras luzes acabam também por perder o seu vigor. E adiante diz: ora, para que uma luz seja tão poderosa, não pode emanar de nós mesmos, tem de vir de uma fonte mais originária, deve provir em última análise de Deus. Eu acho que isto que o Papa escreveu e que nos é facultado se adequa a isto que o Senhor acabou de dizer. É verdade. E portanto, quando os cristãos sentem que no encontro com Deus, não é, vão encontrar uma luz para eles e mesmo para os outros, não é? Isto é fundamental. E a liturgia, lá está, é tal luz que deveria chegar ao coração da sociedade. Isto é muito importante. Sr. Arcebispo, nós tínhamos muito mais para falar. Com certeza. Eu estava com o documento, o livrinho do Plano Pastoral para a Diocese 2013-2014 e havia aqui mais, mas devemos voltar porque a liturgia é inesgotável. É importante, sim, em alguns aspectos mesmo que estão referidos no nosso programa é fundamental. Acho que é importante. Eu, como já fiz, creio que da última vez, eu continuo a dizer, peço aos ouvintes que peguem nesse livrinho pequenino, que repito, não estou a fazer publicidade, é distribuição gratuita, não é? E que peçam ao pároco, e se o pároco não tiver, que digam que venham a Braga buscar, se não Braga manda. Braga, porque é assim que diz, infelizmente, devia ter mais no sentido de igreja da diocese, não é? Mas muitas vezes usam esta expressão, até mesmo numa tonalidade... O Papa dizia que não queria bispos de aeroporto, mas também há padres de aeroporto. Sim, mas não é só isso, é verdade, mas não é só esse aspecto, digamos, como aqui dizer, esta consciência de que somos uma igreja, numa diocese e tudo isso. E, portanto, a diocese tem disponível para quem quiser, e Deus queira que, efetivamente, muito cristão pegue no programa pastoral para o estudar, para o ler e para ver como é que há de pôr em prática. Não? Aqui fica o desafio do Sr. Arcebispo para que este ano tenhamos uma atenção particular à fé celebrada e à forma como celebramos a nossa fé, como participamos, e por isso o Plano Pastoral recomenda o Sacrosanto Concílio, portanto o Santo Concílio, o Sagrado Concílio, que é o primeiro documento do Segundo Concílio do Vaticano que nos foi oferecido e que aborda precisamente as questões da celebração da fé, da liturgia. Sr. Arcebispo, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite. Vamos repetir. Com certeza. Um dia destes. Sempre que seja possível. É sempre um prazer. Uma boa noite para todos. Obrigado.